Fabico, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Em seu interior funcionam os cursos de Biblioteconomia e Arquivologia, Relações Públicas, O objetivo do homem é ser feliz. Publicidade e Propaganda, Excelente laboratório de informática, moderno estúdio de televisão, Lâmpada e Jornalismo. Já existem rachaduras no terceiro andar, poucos meses após a inauguração. E o ensino de jornalismo. Como anda? Hoje se fala muito no predomínio da técnica em detrimento do jornalismo mais clássico. A universidade teria influência nesta questão? Os cursos de jornalismo têm um pouco mais de 50 anos de existência, 60 anos no Brasil pelo menos. Numa primeira fase, as primeiras décadas do ensino, havia uma preocupação muito de ampliar uma formação cultural do profissional de jornalismo. Então o aspecto técnico não era, vamos dizer assim, não predominava. Predominava já na terceira década dos cursos, praticamente, no Brasil, começa a haver uma preocupação em aumentar o ensino técnico. E isso ocorre no Brasil inteiro. No final dos anos 60 começam a se transformar de cursos de jornalismo em cursos de comunicação. Entre 86 e 95, que é quando eu estive lá, já estávamos sofrendo os primeiros momentos de abertura política e econômica depois. A Fabico, a faculdade, não soube digerir e não soube instrumentalizar, passar adiante para os alunos. A gente ficou ainda muito preso com essa questão da formação teórica, com a leitura e análise crítica da comunicação, que eu não estou invalidando de forma alguma, mas muito pouco atento à realidade mesma, que estava apresentada, que era da formação, como esses profissionais que estão teoricamente tendo uma formação crítica, mas como eles adaptam, eles podem adaptar essa crítica ou instrumentalizar essa crítica no seu dia a dia, trabalhando nas redações ou nas assessorias de imprensa, junto aos órgãos mais diversos de comunicação. E isso eu senti muita falta, e posso falar pela maioria esmagadora dos meus colegas, a gente se ressente muito e que só foi adquirir talvez esse tipo de trato e aprender como melhor equacionar essas questões na prática mesmo, trabalhando no dia a dia do jornalismo. A própria televisão, você sabe, o negócio é meio engembrado, vocês não têm um tripé, vocês não têm a segunda câmera, não têm aonde sustentar o equipamento. A edição é feita no editor expedito, sacrifica tanto os monitores, professores da cadeira, como os alunos e o trabalho que vocês estão realizando. No tempo das cavernas, quando eu estudava aqui, era o caos, Porque não havia equipamento e a gente estava sobre uma forte ditadura militar. Então a gente só podia pensar e os militares não deixavam que a gente pensasse. Então a Fabico toda hora era fechada, gente era presa, aí tinha professor que não vinha dar aula porque tinha sido preso, só que isso não saía no jornal porque havia censura à imprensa. Mas isso também nos ensinou a reagir. Eu acho que esse é o grande desafio. Quando as dificuldades são impostas, a gente reage a elas. Por que a produção cultural cresce em momentos de repressão? Eu não estou defendendo a repressão, mas quero dizer que quando não dá para fazer, aí é mesmo que a gente faz. E quando não há repressão, parece que as pessoas relaxam e tal, ficam, tudo bem, vamos ficar recuperando coisas. Por que hoje se ouve tanto música, filme, se recupera tantas coisas dos anos 70, dos anos 80? Porque aquela produção da época foi extremamente efervescente. A Fabico era um resultado disso. O curso de jornalismo era uma das áreas, um dos núcleos na antiga faculdade de filosofia, praticamente todas as universidades no Brasil. E se as faculdades de filosofia reuniam sociologia, filosofia, política, história, geografia, letras, pedagogia, jornalismo, que eram essencialmente, vamos dizer assim, o núcleo de irradiação do pensamento de esquerda, do pensamento marxista, etc., o jornalismo era considerado um foco de comunistas. Assim eram vistos os estudantes de jornalismo na segunda metade dos anos 60.
Não está muito longe da verdade, né? E o que a reforma universitária propôs foi pegar a universidade e picotar, fatiar em departamentos para isolar, para provocar o isolamento. Dividir para governar era o lema e a estratégia política, né, do poder militar que tomou conta do Brasil nos 60 e 70. Então, o que fazer? O jornalismo era um foco de comunismo, de rebeldia, de protesto, de subversão. Pega o jornalismo, bota num departamento isolado e tira ele do núcleo. Tiraram o jornalismo ali do quarteirão central e puseram aqui no prédio isolado, em que funcionava a gráfica da universidade, o almoxarifado da universidade, a editora da universidade, a DESG, Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de Guerra do Rio Grande do Sul, tinha uma sala aqui. Ou seja, isola esses caras. E foi o que fizeram. Eu acho que eu posso fazer uma comparação do que aconteceu nos últimos 30 anos. Eu saí daqui em 1977, formado em jornalismo, e voltei 30 anos depois para dar aulas em jornalismo. E claro que descontada a questão da evolução de equipamentos, toda essa história que realmente o mundo mudou muito em 30 anos, num aspecto, o ensino da Fabico, a meu ver, continua insuperável. O estudo aqui é mais completo. O aluno da Fabico ele é mais crítico, o professor é mais crítico, o aluno é mais crítico. Trabalhei muitos anos em outras universidades privadas, onde a técnica prevalecia sobre a questão cultural. E aqui a Fabico sempre teve limitações técnicas e sempre valorizou muito o aspecto cultural. Hoje essas limitações técnicas não existem mais. Os equipamentos com os quais vocês trabalham são equipamentos de última geração. Então, nesse aspecto, a Fabico não fica em segundo plano. E, a meu ver, ela continua muito à frente das outras no aspecto do ensino mais abrangente. Ou seja, o aluno da Fabico sempre foi mais crítico. Que sim, eu acho que no passado a Fabico compensava a limitação técnica questionando mais. Mas a chegada dos equipamentos hoje, eu estou há 2 anos só na Fabico como professor, mas não me parece que o equipamento novo tenha tirado o lugar da discussão mais completa. E naquela época, e eu acho que até hoje, mas talvez menos hoje, há uma espécie de imagem um tanto distorcida de que os alunos da Fabico seriam mais críticos, né? Seriam um grupo mais bem formado, inclusive culturalmente, né? Do que os alunos da Famecos. Eu acho que ainda hoje persiste bem menos, mas ainda existe um pouco dessa percepção. E eu acho principalmente pelo pessoal da Fabico, claro que como tinha uma imagem mais meritória, uma imagem mais bacana, ainda se insiste talvez um pouco nisso. Olha, quando eu entrei na universidade, quando eu comecei a cursar a Fabico, eu tinha uma visão que era um pouco romântica do que seria o ensino numa faculdade, né? Eu admito isso. Eu achava que eu ia entrar num lugar que primaria pela excelência, que eu de fato ia ter boas aulas, bons professores, que eu ia de fato me formar um jornalista aqui dentro. O que aconteceu na medida que o tempo foi passando foi que eu fui percebendo que, na verdade, a aula em si, as aulas não eram exatamente onde eu encontraria esse tipo de formação profissional, né? Eu acho que, na minha opinião, o ensino que é prestado aqui na faculdade, ele sofre muito por uma espécie de culto à mediocridade que existe aqui dentro, sabe? Tipo, os professores gostam da ideia de se manterem medíocres, de modo geral, porque é mais fácil para eles não têm tantos problemas. Os alunos apreciam também a mediocridade, porque eles podem fingir que estão aprendendo, podem entregar os trabalhos feitos de qualquer jeito, podem seguir a carreira deles mais ou menos tranquilamente, né? Então, um tenta não incomodar o outro, a coisa se mantém e nós ficamos nessa situação que a gente vive atualmente, essa situação em que, na verdade, um lugar que era para ser um local de excelência, ele acaba sendo um grande fingimento, um grande baile de máscaras em que todo mundo fica fingindo que está aprendendo alguma coisa, na verdade não fazendo nada. Deparei, e a minha turma, com professores muito legais, muito interessantes,
que foram fundamentais, assim, eu diria, para a minha formação e de meus colegas, né? Mas também teve muito professor que, digamos, passou batido assim pela nossa trajetória acadêmica lá na Fabico, por N motivos, né? Seja por uma falta de interesse mesmo desse professor, até de preparo em alguns casos. Houve muitos exemplos em que não havia uma interação mesmo entre os alunos, entre o pessoal que estava lá estudando e os professores. Não rolava uma interação e o que acontecia era que os professores fingiam, né, que avaliavam a gente, etc. E a gente fingia que estava dando alguma importância, etc. E tocava adiante a disciplina. Nesse tempo todo, a coisa mais rica, sem dúvida, foi o contato com os colegas e também com os professores, mas muito entre os estudantes, entre os alunos. Foi importantíssimo essa reunião, esse encontro que eu acho que qualquer faculdade propicia, né, que é de colocar juntos numa mesma sala pessoas que têm um grupo de pessoas grande, variado e heterogêneo, como normalmente o é. Eu acho uma excelente faculdade. E eu acho que ela dá condições para quem realmente está interessado em fazer o curso de comunicação, de poder se aprimorar e se desenvolver mais como um profissional. A questão só é colocada que a coisa parece sempre, a nível de faculdade, a longo prazo, né? A gente aposta, de repente, num futuro que parece que não vai chegar, né? Mas eu acho que realmente o interesse é o fator fundamental para quem está a fim de cursar uma boa faculdade. Porque o que acontece, né? Tu tem pessoas que entraram aqui para supostamente adquirirem conhecimento, se formarem enquanto jornalistas, seguirem o seu caminho. Eu falo de jornalismo porque é o curso que eu faço, né? Então, né, entraram para fazer esse tipo de aprimoramento e quando entram aqui, especialmente os primeiros semestres da faculdade, são bastante fortes nesse sentido, porque tu fica com a nítida impressão de que tu não tem porquê, na verdade, tu tá indo nas aulas. As aulas parecem inúteis, parecem uma perda de tempo, né? Existem exceções, tem alguns professores que valem a pena, né? Só que eles acabam meio que sumindo no meio da situação toda, porque a maioria dos professores ou não tem vontade de dar aula ou não tem capacidade para dar aula, né? Então nós ficamos nessa situação toda que a gente fica vivendo aqui atualmente. Tu tem esses primeiros 2, 3 semestres, que a maior parte das aulas é absolutamente medíocre, né? E o que acontece? O aluno acaba achando assim, olha, né, eu não estou tendo aula, eu estou vindo aqui só de corpo presente, não tenho aula, então eu sou forçado a aparecer aqui só para constar, eu não vou me esforçar, porque a faculdade não merece o meu esforço. Então acaba sendo um ciclo vicioso, porque o professor não se esforça para dar uma aula decente, o aluno não se esforça para tentar aprender, e o que acontece? A gente forma um bando de pessoas que, na moral, não foi capacitado pela faculdade para trabalhar em jornalismo. Pessoas que tiveram que buscar a sua capacitação, se é que a conseguiram, a partir dos estágios, trabalho por fora, iniciativas, mas não aqui dentro. As condições de ensino e de mercado mudaram? Ainda é preciso ensinar teoria? Eu acho que essa circunstância em que se privilegia o técnico em detrimento do teórico é prejudicial para o jornalismo, porque motiva o conformismo dentro da profissão, né? Porque cada vez mais o que está acontecendo, né? As cadeiras, as disciplinas, o curso, tudo está sendo guiado no sentido de capacitar uma pessoa para ser um profissional de uma empresa, né? Uma pessoa que vai trabalhar num grande meio de comunicação, que vai estar capacitada para fazer matéria, vai estar capacitada para fazer reportagem, tudo que é necessário, mas que não está capacitada para questionar isso. E qualquer profissão, não é o jornalismo, qualquer profissão só vai conseguir evoluir na medida em que há questionamento, em que se questiona a própria prática profissional, né? Tudo isso é necessário. E se não ocorrer esse tipo de discussão, a tendência é que tudo fique estagnado. E, infelizmente, a Fabico atualmente está levando as coisas para esse lado. Cada vez mais está se formando pessoas que são bons prestadores de serviço, né? Mas que não são necessariamente bons jornalistas, porque o jornalista tem que estar sempre questionando o seu trabalho, né? E isso é uma coisa que as cadeiras não estão incentivando que aconteça.
Então o que tu tem? Tu tem um monte de cadeiras que acabam te ensinando a fazer as coisas de um jeito bonitinho, mas que não incentiva absolutamente nada no sentido de tu, de fato, encontrar novos caminhos para a profissão, que é justamente o que uma universidade tem que fazer. A universidade ela não tem que te ensinar a ser um jornalista, ela tem que fazer com que tu desenvolva o talento jornalístico que tu já tem dentro de ti. Porque é a partir das pessoas que estão entrando na profissão que o jornalismo pode ser diferente. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, meu Deus, como é horrível o jeito que as coisas são feitas pela RBS. Né? Se o meu objetivo profissional é sair daqui e trabalhar na RBS. É uma contradição em termos que acaba sendo incentivada pela universidade do jeito que a coisa está.